Teleaula Natal. Olá, alunos e alunas. Eu sou a professora Pamela Dias. O meu sinal em Libras é a configuração da letra P passando pelos olhos. Sou baixa, tenho uma pele clara, os cabelos castanhos claros, que passam um pouco do ombro. Tenho os olhos verdes, o nariz afilado e uma boca mediana. Estou vestindo uma blusa com mangas, a cor vinho, e uma calça preta. Os slides que vou passar para vocês é no topo, em cima. Tem descrito Secretaria Municipal de Educação, SME, Natal. Abaixo, ensino religioso, no centro, né? E abaixo do nome ensino religioso, nós temos aula 13, a diversidade religiosa sob o olhar da coexistência e da regra de ouro das religiões. Abaixo, nós temos professora Pamela Dias. O slide tem o fundo branco, tem 3 linhas verdes na vertical e abaixo tem mais 3 linhas do lado esquerdo e mais 3 linhas do lado direito na horizontal. O próximo slide que nós vamos ver tem o fundo branco e 3 linhas na vertical e os demais seguem esse mesmo padrão. Hoje a nossa aula é sobre diversidade, coexistência e regra de ouro das religiões. Na aula anterior, a professora Janaína falou um pouquinho para vocês sobre diversidade, sobre projeto de vida, sobre os princípios éticos que nós devemos ter. E aí ela falou um pouquinho sobre essa questão, né, de como nós devemos planejar as nossas vidas, né, de como nós devemos ter um projeto para que nós possamos também ser pessoas melhores. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa convivência, né? Essa relação, essa minha relação comigo mesma através desse projeto, né? Desses princípios éticos e a relação com as outras pessoas. Vamos falar sobre diversidade. Então, para dar início, nós vamos ver no slide, né? O que é diversidade? Os meus alunos costumam pensar que diversidade tem relação com diversão, mas não é, gente, não tem muita coisa a ver. Então, vamos dar uma olhadinha no conceito. A diversidade é a característica ou estado do que é diverso, diferente, diversificado, não semelhante, conjunto diverso, múltiplo, composto por variadas coisas ou pessoas. Multiplicidade, a diversidade das espécies. Então, diversidade seria o quê? Seria um conjunto de diferenças, certo? E essa palavra diversidade, ela pode ser aplicada em vários contextos. Pode ser diversidade na natureza, né, no reino animal, diversidade das plantas. E nós vamos falar especificamente sobre diversidade humana. A diversidade surge a partir das identidades dos grupos humanos. Como assim? Bem, sabemos que nós, enquanto humanos, não somos iguais. Não tem condições, né? Então, a gente vive num país, que é o Brasil. Se a gente for comparar, né, o modo de viver, até o próprio jeito, as próprias características físicas dos brasileiros com relação, por exemplo, aos japoneses, a gente nota uma diferença gigante. Gigantesca, que é a alimentação, em tudo, né, na própria cultura, certo? Então, a gente vê, né, na nossa sala de aula, a gente também pode pegar um exemplo. Imaginem, gente, vocês na sala de aula agora. Se você olhar ao seu redor, você vai perceber os colegas diferentes. Olha, aquela pessoa ali tem o cabelo cacheado, aquela outra ali já tem o cabelo crespo, aquela ali é negra, aquela ali é branca, aquela ali já é mulata. Então, a gente tem essa diferenciação, certo? Então, esses grupos, né, diferentes, não só diferentes pelas suas características físicas, mas diferentes pelas suas identidades, pelas suas culturas, que formam a diversidade, certo? E a diversidade também tem uma grande relação com a igualdade. Como assim? Vamos ver. Os grupos, eles são grupos diferentes e eles começaram a perceber, determinados grupos,
que eles deveriam ser iguais aos demais, né? Então, eles começaram a lutar por essa igualdade, certo? Cada identidade forma essa diversidade, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Nesse slide que eu pus agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e a diversidade, certo? Comecemos. O Brasil, gente, é um país enorme e um país extremamente diverso, certo? Em todos os sentidos, como eu já falei para vocês, né? Com relação a questões físicas e a questões culturais e de identidade, certo? Nós vamos perceber no início, né, da formação do nosso país essa influência de outros povos e posteriormente também. Que povos são esses, né? Indígenas, portugueses, africanos, holandeses, franceses, italianos, dentre outros. Foram muitos povos que deram a sua contribuição cultural para a nossa formação, né, enquanto identidade, enquanto país. Nós tivemos uma miscigenação muito forte desde o nosso início, né, dessa visão de país, né? Miscigenação é a mesma coisa que mistura. Nós tivemos essa mistura muito forte. Por isso que aqui no Brasil não é possível a gente dizer que todas as pessoas são brancas dos olhos azuis. Isso não existe. Às vezes chega alguém de fora do país e a pessoa não falar, a gente nem sabe que ela é de fora. Porque nós somos tão diferentes que não é possível a gente perceber, né? A não ser que seja algo muito marcante, certo? Mas você já parou para pensar qual é a sua origem? De onde você veio? Quem são os seus antepassados? É bem interessante fazer esse tipo de pesquisa, porque aí vocês vão poder perceber essa mistura bem forte até na família de vocês também, certo? Eu tive ancestrais africanos, eu tive ancestrais indígenas, enfim. É bem interessante a gente fazer esse tipo de pesquisa para poder ter um olhar dessa diversidade. Mas, vemos uma pergunta agora, né? Diversidade é sinônimo de paz e respeito? O que é que você acha, querido aluno? Bem, nós aqui no Brasil, né, temos a nossa lei maior, que é a Constituição Brasileira, do ano de 1988. E o que essa Constituição diz a respeito da diversidade, né? Que não é permitido agir de forma preconceituosa, sustentar e promover a desigualdade ou humilhar qualquer pessoa, né? Então, embora nós vivamos num país extremamente diverso, isso não quer dizer que nós estamos isentos de preconceito, ok? E desse entendimento do que é diversidade, de o que é diferente de mim, não significa que vai me afrontar, ou que vai me matar, ou que vai querer o meu mal, não, de jeito nenhum. Que essa diversidade faz parte da condição humana, faz parte, não tem como a gente, né, desprender isso, certo? E o que seria esse preconceito? Eu trouxe para vocês aí a formação da palavra, né? A gente tem na palavra preconceito o pré, que significa antes, e conceito. O que é conceito? É o nome que você dá às coisas. Então, o que seria preconceito? Seria algo que você acha que é, né? Seria antes de você dizer o que realmente é, certo? E eu costumo sempre usar esse exemplo em sala de aula com os meus alunos, eu digo, principalmente com as meninas. Chegou uma menina nova na escola, uma aluna nova, as meninas já olham e dizem assim, ixi, essa daí deve ser muito abusada, deve ficar chata, deve ser um horror. E com o passar do tempo, você percebe que a menina não era nem nada disso. Você conhece a pessoa e vê que não era. Então, o que é que você teve? Um preconceito, né? Você teve um conceito de que a menina não era legal antes de conhecê-la. Preconceito funciona assim. E a gente tem essa questão do preconceito e tem a questão também do senso comum. O que seria o senso comum, gente? Vejam só. Todas as pessoas, elas falam, dizem algo sobre tudo, por assim dizer, né? Então, não tem um embasamento mais profundo, às vezes, para falar de determinados assuntos. Tanto que as pessoas que são praticantes das religiões afro-brasileiras sofrem muito com preconceito e com senso comum. Com as duas coisas. Por quê? Porque no senso comum, as religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda,
elas são tidas como coisas do mal, coisas ruins, né? Coisas tenebrosas, né? E, na verdade, não é nada disso. Isso é senso comum e preconceito. Aliás, um preconceito histórico que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, certo? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, a gente vai ver um vídeo que fala sobre como o Brasil vem lidando com as questões de intolerância e preconceito. Antes que eu comece a passar o vídeo, só falar para vocês com relação à intolerância, né? O que seria intolerância? Eu vou dar o conceito um pouquinho mais à frente, né? É você não querer chegar perto de alguém, você não tolerar, né? Não quero conversa, não sabe? Não chegar perto, nem ter contato, tá? Então a gente vai ver esse vídeo e mais pra frente a gente vai dar uma olhadinha no conceito. Diversidade é a palavra do momento. É a palavra que marca a grande transformação do nosso tempo. A constatação de que somos diversos e de que isso é muito bom. Todo mundo entende isso na teoria, mas onde está a nossa prática de respeito às diferenças? Dá para nascer país que seja tão diverso quanto o Brasil. Mas como nós, brasileiros, enxergamos essa pluralidade? De uma forma positiva ou negativa? Segundo um levantamento realizado para a BBC em 2018, dentre 27 nações, estamos na 7ª posição em intolerância. E para piorar, estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. O estudo concluiu que 62% dos brasileiros percebem o país mais dividido e menos tolerante do que há 10 anos. E 45% assumem estar mais intolerantes hoje. E como essa intolerância se manifesta entre nós? 40% das brasileiras acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. A cada 13 minutos, uma pessoa negra é assassinada no país. O Brasil é o país que mais mata LGBTQI+, ao mesmo tempo em que tem a maior parada gay do mundo. 84% dos moradores de comunidades acham que sofrem preconceito. E você deve estar pensando, esse é o Brasil, mas eu não me encaixo nisso. Será? Pesquisas revelam que existe uma dissociação entre a identidade individual, aquilo que nós pensamos que somos, e a identidade coletiva, aquilo que pensamos sobre os brasileiros. Eu? O brasileiro! Parece que ainda precisamos abrir as portas para a prática da diversidade. Mas quais são elas? A primeira é a que nos leva da invisibilidade para a representatividade. Isso significa minorias representativas com mais voz e suas questões com mais foco. A segunda é a da irresponsabilidade para o comprometimento, ou seja, identidade coletiva. Você é integrante deste mundo, desta sociedade. Como você tem se incluído nesse contexto? E a terceira porta é a que nos leva da incoerência para a consistência. Quer dizer, assumir um compromisso com a diversidade não pode ficar só no discurso. Precisamos encontrar a união entre o que se diz e o que se faz. O respeito às diferenças é uma ação urgente para acompanhar as aceleradas transformações do nosso tempo. A natureza nos ensina, quanto mais diversa uma área, mais saudável ela é. O mesmo vale para as relações humanas. A interação entre pessoas diversas pode trazer muitos ganhos para todos. Diferentes origens e vivências resultam em mais criatividade e inovação. Vemos o vídeo e aí vocês puderam observar que ele traz alguns dados. Primeiro, que eu gostaria de ressaltar. O Brasil é o 7º país do mundo no ranking da intolerância. E aí, como eu disse para vocês, vamos ver o conceito, né, de intolerância. Intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões, certo? Então, a pessoa que é intolerante, ela, como eu disse para vocês antes, ela não consegue lidar bem com o que é diferente dela. E
e respeitar crenças e opiniões é uma coisa praticamente impossível. E o nosso país é o 7º país do mundo no ranking da intolerância. O nosso país é um país muito diverso, então ser o 7º no ranking da intolerância, gente, é uma coisa muito séria mesmo. Porque você imagina, há muitas discussões, brigas e etc. por causa desse problema, que poderia facilmente ser solucionado se as pessoas começassem a entender que ser diferente não é uma agressão, que não é um problema. Ser diferente é uma coisa normal, né? Então, o vídeo também traz a intolerância e o preconceito com relação às minorias, né? O que são minorias? São aqueles grupos que sofrem violência, sofrem insultos e etc., por serem, como eu bem falei, diferentes, tá? Não é necessariamente com relação à quantidade de pessoas. Vocês vão ver, por exemplo, o caso das mulheres, né? As mulheres são maioria no Brasil, porém elas são tidas como minorias, por causa dos problemas que eu, enquanto mulher, também me encaixo, nós sofremos, né? Então, tem a violência sexual, a violência doméstica e muitos outros tipos, então se encaixa dentro de minorias, ok? Então, nós temos o grupo que o vídeo fala dos negros, a população LGBTQI+, que é a população, né, que está mais ligada a essa questão de mudança de gênero, né? Gays, lésbicas, transexuais e outros. Os moradores de comunidades, e eu acrescento ainda praticantes das religiões afro-brasileiras e indígenas, ok? São as populações que, pelo menos as principais, né, que sofrem mais preconceito, certo? E mais intolerância também. Então, o que podemos fazer para mudar esse quadro? O que é que você, aluno, pode fazer para mudar esse quadro hoje? Eu trouxe para vocês a música de Raul Seixas, que é uma música bem conhecida, que diz: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, primeiro nós temos que mudar a nossa cabeça, o nosso pensamento, né? Poxa, o que é que eu estou fazendo, né? Por que eu não aceito a pessoa do jeito que ela é? Por que eu estou fazendo isso? Então, vamos primeiro, né, mudar essa nossa mentalidade. Parar de pensar mais em si para pensar também nos outros. Certo? E uma das coisas que o vídeo traz é se comprometer e agir para que essa realidade mude através da representatividade. Como assim, professor? Né? O que é representatividade? É você ser um representante de uma dessas minorias, ou você ser representante de todas, né? Tanto você pode se unir a um grupo, né, que seria interessante, um coletivo, né, de pessoas que juntos podem mais, que representam um grupo desse, né, uma identidade dessas, ou você pode mesmo sozinho começar a mudar, por exemplo, a cabeça das pessoas que moram com você, né, das pessoas que vivem com você e das pessoas que são mais próximas a você também, né, para que elas entendam que é bom ser diferente, né, a diversidade é algo bom, positivo. Vamos começar a ver os exemplos, certo? A gente tem, no ano de 2007, a Lei 11.635, que foi, na época, né, era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele aceitou a lei, né, colocou para que a gente pudesse cumpri-la e instituiu o dia 21 de janeiro como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão das religiões, certo? E essa lei foi o quê, né? Esse dia foi instituído em homenagem à mãe Gilda de Ogum, que era uma Yalorixá, que foi vítima de intolerância religiosa no fim de 1999. Então, quem foi essa mãe Gilda de Ogum, né? A mãe Gilda, ela morava em Salvador, ela tinha um terreiro lá já há bastante tempo, e algumas pessoas de uma outra religião, né, que a gente chama realmente de pessoas intolerantes, no mínimo intolerantes, né, que chegaram lá no terreiro dela e fizeram uma grande confusão, espancaram o marido dela, inclusive, né, e a mãe Gilda passou muito mal desde esse dia, o que culminou, inclusive, no infarto que ela sofreu. Ela sofreu um infarto e morreu. Depois do que tinha acontecido, ela ainda teve sua foto estampada num jornal, sendo chamada de charlatã, um jornal religioso de grande circulação,
Ela não aguentou, gente, ela sofreu um infarto e morreu. Então, em homenagem a ela, que era uma pessoa muito respeitada, uma pessoa que as pessoas gostavam muito, o presidente instituiu esse dia, 21 de janeiro, como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Agora a gente vai ver a foto da mãe Gilda. Da mãe Gilda de Ogum. Vamos ver em tela cheia, tá certo? A imagem é uma fotografia vertical em preto e branco da mãe Gilda. Ela aparece da cintura para cima, ela é negra, está usando um turbante branco na cabeça, uma blusa branca de manga, com um colar de contas no pescoço. Essa imagem foi tirada de um jornal da época, certo? E vocês podem ver a imagem dela aí, né? Como ela era. Observem, os maiores alvos da intolerância religiosa têm sido os praticantes do candomblé e da umbanda, que são tidas como religiões afro-brasileiras. No primeiro semestre de 2019, houve um aumento de 56% no número de denúncias comparado a 2018, como mostra o nosso gráfico. Eu vou trazer para vocês 2 gráficos, aí vocês vão dar uma observada, certo? De como essa intolerância ela chega até nós. Então, temos aí a imagem, mostra um gráfico de barras na cor vermelha, intitulado Denúncias de Intolerância Religiosa no Brasil, dados de primeiro semestre, de janeiro a junho, de cada ano. Na base de cada barra tem o ano e no topo a quantidade de denúncias. Da esquerda para a direita, em 2015 foram 179 casos, em 2016 377, em 2017 255, em 2018 211, em 2019 354. Na parte inferior da imagem, a fonte Balanço Disque 100, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, através desse gráfico, a gente pode perceber como acontece, né? Isso são denúncias, as pessoas sofrem essa intolerância e ela vai fazer a denúncia na delegacia. Então, a gente tem o primeiro semestre, né? No ano de 2018, 211 casos, e no ano passado já foram 354. Um aumento gigante, né? Somente comparado ao ano de 2016, certo? E aí a gente vai ver agora quais foram as religiões, as pessoas que foram lá e disseram, né, qual era a religião que praticavam, certo? Aí nós podemos ver nesse gráfico, né, todas as religiões em tela cheia, todas as religiões que mostram que foram informadas, tá? A imagem mostra um gráfico em formato de rosca que tem como título: nos casos identificados, ataques a religiões de matriz africana são os mais numerosos. E a fonte, Balanço Disque 100, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Quanto ao gráfico, um terço dele está na cor cinza, indicando não informado, entre parênteses 233. As demais cores e números que aparecem de forma decrescente são vermelho, matriz africana, 61, em negrito, a cor laranja, espírita, 18, laranja mais claro, católica, 12, em negrito. Embaixo, né, amarelo mais escuro, Testemunha de Jeová, 12. Amarelo, evangélica, 11, em negrito. Verde claro, cristã, 3 pessoas. Verde, budista, 2 pessoas, em negrito. Azul claro, ateu, 1 pessoa. E azul, protestante, 1 pessoa, em negrito. Nesse gráfico aí, certo? A gente pode observar, como eu já disse, as pessoas de quais religiões elas eram. Lembrando que 233 pessoas não disseram a qual religião pertenciam, que foi a maioria, né? Mas as que falaram, vocês podem observar aí, que 61 disseram que eram de matrizes africanas. E em segundo lugar, nós temos os espíritas. E isso é um caso muito, muito grave, gente, e que acontece muito.
A mídia costuma, inclusive, falar bastante sobre isso, né? De vez em quando tem alguma matéria sobre alguém que é praticante de uma das matrizes africanas e que sofreu algum tipo de ataque. Infelizmente, isso é comum. O que está em negrito, né? Católico foram 12 pessoas, evangélicos foram 11, protestante, um lá embaixo, né? Evangélico e protestante, a mesma coisa. Então, a gente tem 12, certo? E não se compara, né, a quantidade de pessoas. Cristão também aparece ali 3 cristãos, que está entre católico e evangélico, e ainda assim, juntando esses 3, não chega nem perto da matriz africana. Então, até essa questão de cristofobia não é uma coisa que faz muito sentido, porque as pessoas que mais sofrem preconceito, intolerância, não são cristãos no nosso país, não são. Até porque a maioria das pessoas que são praticantes de religiões no Brasil são católicos e evangélicos, gente. Então, as minorias, como eu disse sempre, digo para vocês, infelizmente está subjugada. Essa questão das religiões afro-brasileiras e os casos de intolerância é uma questão ligada ao processo histórico brasileiro, infelizmente. Porque quando os negros chegaram ao Brasil através do tráfico negreiro, né, que vieram enquanto escravos, eles chegavam aqui, já eram obrigados a serem batizados, eram convertidos ao cristianismo e mudavam de nome, certo? E eles não podiam praticar sua religião aqui, em solo brasileiro, não eram proibidos, terminantemente proibidos de praticar. E isso foi passando, né? Como eu disse para vocês já antes, essa história de que as religiões afro-brasileiras são do mal, são diabólicas e tal, foi passando pelo senso comum até chegar hoje. Então, antes da gente falar sobre as religiões afro-brasileiras, é interessante que a gente saia desse senso comum e passe para o pensamento crítico. Ora, quem são essas religiões? Quem são essas pessoas? O que elas fazem? O que elas querem? Quem elas adoram? Então, vocês podem fazer esse tipo de pergunta, gente, para alguém que pratica a religião que seja conhecido seu, ou até para o seu professor também, de ensino religioso. Certamente ele vai ter muito prazer em dizer. Né? Então, vamos sair desse pensamento, desse senso comum, passar para o pensamento crítico, para passar para o conhecimento. Né? Vamos adquirir esse conhecimento e saber que as religiões afro-brasileiras não pregam o mal. Né? Bem pelo contrário, certo? Essa liberdade religiosa que nos é assegurada pela Constituição de 88 faz com que nós possamos viver melhor com os nossos semelhantes, com os nossos colegas, com a nossa família, né, com os nossos irmãos. Essa liberdade, como eu disse, ela é aceita, tem que ser aceita, e ela é posta por lei para que a gente possa começar a praticar também. Vamos ver. A gente tem uma imagem aí em tela cheia. A imagem está na horizontal e usa as cores preto e branco. Acima está o nome Liberdade Religiosa. No centro temos 6 silhuetas de figuras humanas na cor preta, em posição frontal de mãos dadas. Da esquerda para a direita está um judeu, um indígena, um budista, um neopagão, um candomblessista ou um bandista e um padre. Na parte de baixo da imagem está escrito: o mundo é plural. Essa imagem ela é bem representativa, né? Ela mostra bem essa possibilidade de estarmos juntos, de estarmos unidos, independente da religião que a gente pratica. A gente tem várias religiões aí, várias pessoas diferentes, né, com vestes diferentes e de mãos dadas. Né? Isso é possível, sim. Ter liberdade religiosa e ser um mundo plural é possível, sim. Vamos falar agora sobre a coexistência, que também tem relação com a diversidade. Coexistência significa existir simultaneamente, ou seja, na mesma hora, né, no mesmo espaço. E aí a gente fala sobre essa questão das religiões, da possibilidade das religiões também estarem unidas nessa coexistência. A gente vai ver agora o vídeo de Ricardo Gondim, né? O Ricardo Gondim, ele é um homem branco, ele está sentado, certo? Próximo a uma mesa com livros na mesa e livros atrás dele. Ele é um homem branco, calvo, tem um cavanhaque, usa óculos e está com uma camisa azul. Vamos ver o que o Ricardo Gondim tem para trazer para a gente. O mundo encolheu.
Cumpriram-se as profecias de Marshall McLuhan, aquele que na década de 1950 disse que um dia a humanidade toda seria uma aldeia global. Com o evento das telecomunicações, da internet, das viagens a jato, da atualidade ou da simultaneidade das notícias que correm o mundo em tempo real, de repente nós nos vemos cara a cara com outras culturas, com outros modos de viver, com outras religiões. Estamos, mais do que nunca, diante de uma realidade crua, de um mundo que é assimétrico. O mundo não é plano, o mundo é assimétrico. Pessoas vivem em opulência em alguns países do mundo e outros estão na maior e mais abjeta miséria. Nesse desafio, nessa hora em que nós precisamos aprender a viver num mundo global, num mundo que é uma aldeia, eu acho que a palavra, considero que a palavra tolerância precisa ser ultrapassada, nós temos que suplantá-la. Nós temos que aprender a coexistir. Porque a palavra tolerância pressupõe que alguém está aguentando, tolerando o outro. Está a duras penas sendo obrigado a conviver com o outro. Quando nós nos valemos da coexistência como maneira de descrever o mundo que vivemos, nós não partimos do princípio de que somos melhores. Nós partimos do princípio de que é necessário o diálogo, a compreensão. Porque, afinal de contas, somos muito vizinhos. Vivemos tão próximos, as nossas aldeias se tocam tão de perto, que ou nós aprendemos a conviver como irmãos e irmãs, sentados à mesma mesa, e aprendemos a respeitar as diferenças culturais, religiosas, políticas, ou nós vamos nos autodestruir. Alguém já disse que nós não sabemos com que armas nós vamos enfrentar a Terceira Guerra Mundial, mas eu sei com que armas os nossos descendentes vão enfrentar a vida. Eles enfrentarão a vida com paus e com martelos feitos de pedra, porque nós estamos próximos de nos autodestruirmos se não aprendermos a viver com coexistência, respeitando, admirando e convivendo como irmãos e irmãs num mundo que é tão bonito, num planeta que é tão especial. O Ricardo Gondim traz uma coisa muito interessante para a gente, essa questão do tolerar, né, e do respeito. O contrário de intolerância é tolerar, né, gente? Então é você estar perto da pessoa, você até consegue conviver, mas assim, não 100%. E o respeito já é um passo a mais do que a tolerância, né? O respeito, como ele disse, a gente precisa respeitar, a gente precisa coexistir, ou seja, viver todo mundo junto, sem estar se agredindo e nada desse tipo, tá? Como forma de mostrar a possibilidade e a necessidade da coexistência, agora no ano de 2020, um artista conhecido como Eduardo Cobra, ele desenvolveu um painel no município de Itu, São Paulo, com o título Coexistência. Um painel maravilhoso que nós vamos ver agora em tela cheia. A imagem está na horizontal e é colorida. Em primeiro plano aparece o artista Eduardo Cobra, que é um homem branco. Ele usa um chapéu preto, máscara cirúrgica, uma camisa branca e calça preta. Suas mãos estão unidas e ele está com a cabeça baixa, encostando nas mãos. Em segundo plano está o painel feito por ele, com a imagem de 5 crianças do peito para cima. Abaixo do painel, várias latas de tinta spray. Todas as crianças têm na pele losangos de cores diferentes. Começando da esquerda para a direita, temos uma menina muçulmana usando véu, cobrindo os cabelos e uma máscara branca, com a lua crescente, símbolo do islamismo. Uma blusa de mangas longas, suas mãos estão juntas. O segundo menino não tem cabelo, usa uma máscara branca com a roda dármica, símbolo do budismo. Uma roupa laranja e suas mãos estão unidas. O terceiro menino tem cabelos curtos, usa uma máscara branca com o desenho de uma cruz, símbolo do cristianismo, usa uma camisa branca, suas mãos estão unidas e ele olha para o céu. O quarto menino usa uma kippah e tem 2 cachos.
um de cada lado do rosto. Usa uma máscara branca com a imagem da estrela de Davi, símbolo do judaísmo. Veste uma roupa preta e tem uma das mãos sobre o coração. O quinto e último menino usa uma espécie de touca branca. Está de máscara branca com Om, símbolo do hinduísmo, e está com uma camisa amarela. Suas mãos estão erguidas próximo ao rosto. Esse painel do Cobra mostra esse nosso processo de período de pandemia, né, e mostra como as religiões podem coexistir, certo? Uma imagem belíssima que o Cobra fez lá em Itu, São Paulo. E aí o Eduardo Cobra, no site dele, fala sobre essa obra criada, abrindo aspas. Vamos vencer isto juntos, mas separados, ou separados por isso juntos. Nestes tempos de necessário isolamento social, é preciso ter fé. Independentemente da nossa localização geográfica, da nossa etnia e de nossa religião, estamos unidos em uma mesma oração. Que Deus inspire os cientistas para que encontrem a solução para esta pandemia e conforte nossos corações, para que tenhamos forças e sigamos juntos como humanidade. Então, o Eduardo Cobra traz para a gente essa ideia de coexistência, né? De que é possível, e diante da pandemia, ainda mais que a gente possa fazer, né, esse encontro de religiões, essa junção, para que a raça humana tenha uma melhor qualidade de vida e que passe por esse período tão difícil. Trazendo outro exemplo de coexistência, também ligado à arte, no ano de 2011 foi idealizada uma exposição com o tema Coexistência, pelo Museu da Costura do Diálogo, Compreensão e Coexistência, né, numa tradução literal. Esse museu está situado entre Israel e Cisjordânia, e a exposição é composta por 42 painéis, com imagens bem impactantes, feitas por artistas do mundo todo. Né? A intenção dessa exposição é viajar pelos países mostrando que a coexistência é sim possível. E essa exposição, gente, ela passou por vários países do mundo, né? Muitos países. Quem quiser ter acesso pode dar uma olhadinha na internet, certo? E nós temos uma desses painéis, de uma representante brasileira, que é a Fátima Miranda. É uma imagem intitulada As Crianças de Sebastião, que foram fotografias, né, do Sebastião Salgado, que é um fotógrafo brasileiro muito famoso. Ela pegou e construiu essa imagem, certo? Que a gente vai ver agora. Essa imagem, ela foi feita como uma espécie de mosaico, certo? Como se ela tivesse juntado várias partes para formar a imagem. Ela está na horizontal e mostra uma espécie de mosaico, como eu já disse, onde estão exatamente 13 crianças separadas, né? Então, nós temos a cor vermelha, amarela, ela usou várias cores para poder montar esse painel, tá certo? E aí agora a gente vai ver também outra imagem relacionada à mostra Coexistência, que é uma imagem que rodou o mundo inteiro, não só pela mostra, né, pela própria mostra, como também por causa do grupo YouTube, que eles utilizaram essa imagem em um das suas turnês. A imagem está na horizontal, com fundo branco e letras pretas, e mostra a palavra coexiste, sem o E no final, em inglês, né? Escrita como símbolo das 3 maiores religiões monoteístas, islamismo, judaísmo e cristianismo. A letra C da palavra é uma lua crescente, seguidas das letras O e E. O X é representado pela estrela de Davi, seguido das letras I e S. E por último a cruz, simbolizando a letra T. Abaixo na imagem a palavra coexistência. Nós tivemos essa mostra aqui no Brasil no ano de 2006. Né? Veio para a Praça da Paz, no Parque Ibirapuera, lá em São Paulo. Então, todos esses painéis vieram para cá, para o Brasil, para a exposição em 2006, ok? Para finalizar nossa aula de hoje, eu vou trazer a frase de Confúcio, que diz: o que não queiras que os outros façam a ti, não faças aos outros. Essa frase, gente, ela faz parte da regra de ouro das religiões. E o que seria essa regra de ouro? É justamente você não fazer para o outro o que não deseja para si, certo? Se eu não quero sofrer intolerância, não quero sofrer preconceito, eu também não tenho por que fazer com o outro, certo? E isso reflete bem a nossa aula de hoje. A diversidade, ela é muito importante para que a gente possa conviver bem com todas as pessoas. Então, vamos fazer uma análise do nosso comportamento, né?
ver como é que a gente tá fazendo para agir de forma diferente. E para ter também mais aceitação pela essa diferença, já que o nosso Brasil é um país extremamente plural. Eu me despeço de vocês agora, façam bem suas atividades, qualquer dúvida fale com seus professores e até a próxima aula.